Boa noite, sejam muito bem-vindos à Hora da Coruja. Ô Paulo, semana passada a gente conversou aqui sobre os novos rumos da educação com a entrada do ministro Renato Jeanine Ribeiro, filósofo Renato Jeanine Ribeiro, e parece que ele montou um discurso pautado nessa discussão que a gente fez no programa, né? Ou seja, ele assistiu. Provavelmente ele assistiu. Se ele não assistiu ao vivo, ele assistiu depois. Tudo que ele colocou está bem de acordo com aquilo que a gente conversou, né? Quer dizer, os pensamentos estão realmente muito próximos. Né? Eu até acho que ele levou em consideração, sem aqui querer autoelogio, porque não é o caso, né? Mas eu acho que ele levou em consideração o que nós conversamos, porque, pelo que eu conheço o Renato, ele não pensa tudo aquilo, ou não pensava tudo aquilo, daquela maneira, né? E a entrevista que ele fez na Folha de São Paulo, agora, para posse, a essa altura do campeonato hoje, né? 10 da noite, ele já está empossado. Já foi empossado. E a entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, um pouquinho antes da posse, para saiu hoje, né? A conversa da entrevista é muito similar ao que nós conversamos aqui e às prioridades que a gente colocou. Então, isso faz com que eu entenda que ele está procurando ouvir, ele está ouvindo, né, aquelas pessoas que há muito tempo vêm conversando sobre esse assunto. Ele deve estar ouvindo, obviamente está ouvindo muito mais gente, mas ele nos ouviu, dá a nítida sensação, porque tem algumas particularidades que nós falamos aqui, que outros não falaram e ele tocou. Né? Então, por isso que eu estou aí inferindo que ele ouviu. Isso é muito bom. É raro os casos, né, normalmente é o contrário, os ministros entram com muitas ideias e pouco ouvido. Né? E se ele, nesses 6 dias, ouviu nós, ouviu outros, isso é bom sinal. Ele parece que ele entra com uma vontade de querer fazer a educação ser marcada agora pela qualidade, não mais pela quantidade. Ele deixa claro isso, né? A gente tem que pautar a educação pela qualidade agora e não mais pela quantidade. Ele faz uma comparação interessante, ele fala assim, olha, quando eu estou doente, eu sei que eu preciso de um médico. Né? Eu vou até o médico, faço um tratamento, eu consigo dizer depois, eu estou melhor, eu estou pior, né? Os sintomas passaram. Você vê que com a educação é difícil você ter esse parâmetro. Eu estou burro hoje, né? Eu estou meio estúpido, meio ignorante, eu estou precisando de educação. Sim. Não, com a educação você não tem como pautar isso, né? Mas os mecanismos de avaliação evoluíram muito, né? E os mecanismos de avaliação nacionais e internacionais mostram que nós temos essa doença. Nós temos essa doença. E agora é uma doença estranha. Por quê? Porque até o governo do PT, até o Lula chegar, o gasto, sempre se poderia dizer que o Brasil não investe em educação. Mas o Brasil, depois do Lula e agora na Dilma, o orçamento do Ministério da Educação é o 2º maior orçamento. E já vem se repetindo isso há muito tempo. E isto não reverte em melhoria. Nós estamos há 30 anos, há 20 anos, perdendo nos exames internacionais, e quando passamos a investir, continuamos perdendo. Então, é isso que é estranho no Brasil. E não é verdade que seja por conta do mau gasto. É aí que eu entro na discussão. Eu entro assim, não é por conta do mau gasto que nós estamos gastando mais e conseguindo pouco, mas é por conta de que nós chegamos numa situação de deterioração que os gastos não estão mais adiantando. Sabe quando o cara está na areia movediça? Depois que enquanto ele está com o tronco para fora, você pode jogar o laço. Mas quando ele tiver com o tronco para dentro, pode jogar o laço que ele não vai conseguir mais sair. Por quê? Porque a parte mais pesada do corpo já foi. Entendeu? Então ele não tem mais força para içar. E nós estamos vivendo um pouco isso. Nós estamos vivendo a situação onde jogar o dinheiro não está mais adiantando. Então nós vamos ter que fazer aquilo que se fez com a Bolsa Família. Não estava mais adiantando você injetar indiretamente dinheiro nos miseráveis, porque você conseguia fazer com que o pobre conseguisse melhorar, mas o miserável não saía da condição de miséria. Foi preciso fazer o Bolsa Família para injetar diretamente um tantinho para esse cara poder comprar uma roupa, para ele poder ir para a fila do emprego. Entendeu?
E nós vamos precisar fazer isso na educação. Nós vamos ter que encontrar um mecanismo de injetar um tantinho para que o professor saia da condição de miséria que ele está vivendo, porque está menos que o salário mínimo em vários estados, o salário do professor. Notícia, foi em Goiás, então você está numa situação que não é mais a de proletarização do professor, como era nos anos 80. Né? O professor está se proletarizando, está deixando de ser um cara de classe média para ser um operário. Não é mais isso. Nós estamos vivendo, e também não é mais o professor pobre, nós estamos vivendo a miséria do professor. É o professor que faz um bico, né? E que ele vive, por exemplo, há vários estados na nossa federação onde o professor, ele é professor e empregada doméstica. Ele não sobrevive mais só com o salário do professor. Né? Ele não sobrevive mais com o salário do professor, mas não é só isso. Ele não sobrevive mais com o salário do professor já há muito. Mas antes o salário do companheiro, do esposo, marido, esposa, juntos dava. Agora não tem mais isso, Fran. A situação é de miséria. Então, numa situação de miséria, não há respeito para ninguém. Ninguém respeita o miserável. Então, o aluno também já não respeita mais o professor. O Renato Giannini fala isso na entrevista para a Folha, de que a figura do professor se desvalorizou muito ao longo desse tempo. Aí né? que entra uma parte da entrevista que me assusta. Isso que me assusta, porque a entrevista caminha por vários pontos, mas tem alguns pontos da entrevista que me assustam. Por quê? Porque são pontos que o Renato falou e que ele acredita, mas que são pontos muito capciosos e que talvez ele não saiba. Por quê? Porque ele da filosofia política, talvez ele não seja um cara que acompanha a educação como a gente que faz filosofia em geral, mas que tem educação como um ponto de pesquisa. Então, eu acho que ele não está atento para uma coisa que pode arruiná-lo, que é um mecanismo que existe dentro de todos os ministérios e dentro do Ministério da Educação, já dentro da própria burocracia do Ministério da Educação, que é o mecanismo da propaganda. Resolver o Brasil pela propaganda. Só para você ter uma ideia, todos os ministérios fazem propaganda de si mesmo, através de verbas das estatais e através de verbas outras, e sempre isso alimenta muito as companhias de marketing do mercado. E é muito bom, tudo bem, o governo tem que dizer o que está fazendo. Mas o Ministério da Educação exagera. Você tinha falado um pouco antes que o governo não estava sendo tão mal gasto o dinheiro, mas ia lembrar que teve um caso do Ministério do Haddad, no qual ele gastou mais dinheiro em propaganda do que com educação. Não, eu digo mal gasto assim, não está... não, sim, esse é o caso. Eu vou corrigir o que eu falei. Quer dizer, mal gasto quando você gasta no lugar certo, né, e no lugar certo não vira nada. Né? Por exemplo, você põe dinheiro num lugar... e o professor não consegue usar aquele dinheiro. Sim. Por exemplo, você compra, como o Fernando Henrique comprou, pôs vários videocassetes nas escolas. Então ele não gastou errado, ele gastou na escola, ele não foi um desvio, ele gastou na escola. Só que o professor estava aquém de poder utilizar aquilo naquela escola. Por quê? Não tinha manutenção, não tinha quem operasse, entendeu? Esse tipo de gasto que eu estou falando, que é o problemático. Né? Agora, esse gasto do Fernando Haddad e de outros ministros para trás, onde a propaganda se sobrepõe ao ministério, é isso que precisa acabar. Eu vou ficar muito triste se eu ver no ministério do Renato Giannini Ribeiro algum artista falando que é bom ser professor. Sabe, aparece na televisão a Cássia Kiss no passado e agora os artistas mais novos. Como é bom ser professor. Como professor é a coisa mais maravilhosa do mundo. Como que todo mundo depende do professor. Aí aparece a escola, o professor, tudo bonitinho. Quer dizer, resolver as coisas porque acha que se convencer as pessoas de que ser professor é bom, elas vão ser professoras, elas não vão ser. Por quê? Porque esse discurso não pega mais. Esse discurso é uma maquiagem e é um gasto enorme em cima de tentar valorizar uma profissão que está desvalorizada por uma relação econômica. E é interessante por quê? Porque... porque ele fala da questão do professor aparecer como sendo uma pessoa chata. Mas eu não acho mesmo que é esse Não problema. É essa a questão. É aí que está o problema da entrevista dele. Da figura do professor. Aí ele pisa na bola. O professor não está sendo... E a escola como uma coisa chata. Pisou na bola também. Porque a escola não tem que ser parque de diversões.
A escola não tem que ser, eu adoro a escola. A escola tem que ser a seguinte coisa, eu preciso fazer a escola. Sabe? Eu preciso fazer a escola, eu preciso aprender se ela é chata ou não é chata. Ela faz parte da minha vida. Não é uma... É como respirar. Eu necessito disso, Eu necessito disso. Eu preciso passar por Eu esses... preciso passar por isso, se ele é chato ou não é chato. Se eu puder passar bem, é como todo mundo fez. Você entra, tem aquele rol de matérias. Não gosto de química e gosto de história. Sim, gosto de matemática, sim, mas por incrível que pareça, apesar de eu gostar de matemática, eu não gosto de física. Enfrenta-se. Enfrenta-se essa situação. O brasileiro um professor é mais descontraído. Exato. Um professor é mais fechado. descontraído, outro é mais fechado, um é mais rigoroso, outro é menos rigoroso, mas enfrenta-se. A juventude não quer, a juventude brasileira, isso não é um fenômeno mundial, eu insisto, a juventude brasileira não quer enfrentar mais exame, competição, escola, isso não tem nada a ver com bolsa para minoria. Tem nada a ver, continua as bolsas para as minorias. O problema é geral, inclusive o problema não é de rico e de pobre, aliás é até mais de rico. As pessoas não querem enfrentar competição. O brasileiro não está preparado, né, como esteve já, a enfrentar as derrotas. O 7-1 mostra isso. O Neguinho chorou no campo, um profissional não pode chorar. Tá? Ele tem que terminar, né, honrado. Ele não pode ficar de bunda para cima, mudar de religião, que eu pensei que o cara estava virando muçulmano, e começar a chorar. Isso daí é o mimimi. É isso que o Renato precisa acabar. Ele precisa valorizar a escola pela escola e não tentar inventar uma escola maravilhosa, porque a escola nunca vai ser maravilhosa, Fran. Ela é um local de contenção de limites num período da vida que você não quer limites, por essência, por natureza. Por natureza, quando você está adolescente, você não quer ter limites. Nem só, quando você é criança, você também. Quando você é criança, você não quer acordar cedo, mas quando você é pré-adolescente, até a pré-adolescência vai. Vai. O problema é da pré-adolescência para frente. Você quer expandir, e a escola é a restrição, porque ela põe uma disciplina. Então, não adianta, Fran, não adianta. Se o cara for com essa mentalidade de fazer com que a escola seja bonitinha, ele vai se destroçar, porque aí ele vai pela propaganda, ele vai pelo excesso de propaganda. O Ministério já tem essa estrutura de gasto com a propaganda, portanto, ele já está acostumado a botar dinheiro nisso, a máquina anda sozinha. Quem faz a propaganda já está esperando o novo ministro, né? E quando entra por aí começam os desvios. Porque aí começam as visitas. A visita da Xuxa, porque aí todo mundo tem uma ideia para vender alguma coisa que vai transformar a escola em boa. E nada vai transformar a escola. Nada. Só se o professor deixar de ser miserável. Se ele deixar de ser miserável, ele pode voltar a pertencer a um grupo de pessoas que lê o Machado de Assis e entende. Hoje o professor pertence a um grupo de pessoas que está muito mais vivendo o personagem do Machado de Assis, o pai contra a mãe, um dos dois, tanto o escravo quanto o caçador, ele está mais sendo o personagem do que o leitor. Ele tem que inverter isso. Ele tem que deixar de ser o pai contra a mãe, os dois personagens ali, numa situação degradante, de um ter que caçar o outro para viver, né? E passar a ser o leitor do Machado de Assis. Então nós temos que inverter isso. Temos que tirar... E aí não adianta, Fran, não adianta vir com esse papo de que isso tem que ser... E aí tem um outro problema na entrevista. As universidades federais vão ter que olhar para o ensino básico. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê? A ideia dele, Paulo, só voltando um pouco antes de falar isso, a questão financeira. Ele sabe que esse ano é um ano mais difícil, a gente vai lidar com um corte nos gastos em todo o país, vai ter provavelmente menos arrecadamento, então... Arrecadação, vai ter menos dinheiro para os ministérios. E com isso, ele fala de cortar só aquilo que é excesso. Então, tomara que ele pense que o excesso no caso, essas propagandas. Dá para fazer muita coisa ainda se a gente conseguir cortar realmente esses excessos. Dá o ministro da Educação, o MEC é bom, é como o juiz de futebol. Se você ficar sabendo da existência do MEC, vai mal. Juiz de futebol, não sei quem é, o jogo foi bem, ele apitou bem. O juiz de futebol é fulano de tal. Eu também sei qual é o nome da mãe dele. Ferrou. Juiz de futebol e MEC não podem aparecer. Fernando Haddad aparecia todo dia.
Por isso que eu pus na internet outro dia que a sorte nossa é se o Renato Janine não quiser ser prefeito. O melhor ministro é aquele que não aparece. Se ele ministro de transporte pode aparecer, qualquer ministro pode aparecer, o ministro de educação não pode aparecer, porque se ele estiver aparecendo, está errado. O MEC não pode ter propaganda, porque o MEC não vive de convencer as pessoas que a educação vai bem. Ele não vive disso, isso não é o serviço do MEC, porque a educação vai mal, as pessoas sabem que vai mal. Então fazer propaganda até ofende as pessoas, porque elas começam a olhar para a propaganda e começam a ver que não é aquilo. Né? E as pessoas ficam ofendidas de ela estar numa sala de aula ruim, com o professor ganhando pouco, e ele olhar para a televisão e ver uma escola funcionando e falando que é a escola dele. As pessoas ficam ofendidas com isso, então tem que parar com essa mentalidade. E o MEC, então, o MEC, agora, por que eu estou falando para você que é um perigo a questão das federais? Porque as universidades, elas já fazem o que tem que fazer para o professor. Elas já fazem. Elas tentam formar o professor. Elas não podem fazer mais. Você não pode pegar a universidade e transformar a universidade num lugar de alfabetização. Você não pode tirar o professor e substituir pelo professor universitário. Você não pode fazer isso. Não adianta também trazer a universidade com cursos de formação de professores. Isso tudo já tentou. Isso tudo é uma grande bobagem. Se o Renato repetir isso, ele está morto como ministro. Ele tem que escapar dessa lógica. Ele tem que escapar dessa lógica de substituição. Do tipo assim, o professor universitário ganha bem? Então vamos utilizá-lo também para o ensino indiretamente. Entendeu? Então aí você faz o seguinte, você pega todos os professores da rede e traz para a universidade para eles terem cursos com esses professores que ganham bem. Eles vão continuar ganhando mal e com um adendo, qual? Eles já estiveram na universidade, eles já são formados, não tem que trazê-los de novo. Então a universidade não tem nada que fazer para o ensino médio diretamente. Ela tem que fazer indiretamente, cumprindo a função dela. Qual é a função dela? Fazer com que a licenciatura seja um bom curso. Só isso. Só isso, não tem que fazer mais nada. A licenciatura tem que ser um bom curso, tem que ter bons professores. E enquanto as licenciaturas ficarem centradas, circulando só em torno de departamentos de educação, elas não vão melhorar. Por quê? Porque os departamentos de educação têm uma cultura pedagógica altamente centralizada e pouco distribuída em relação às ciências e às humanidades. Eu sou de um departamento de educação e sempre fui. Eu sou filósofo, mas sempre não. Em vários lugares que eu trabalhei, eu estive lotado de departamento de educação. Cria-se ali uma cultura, né, de passar a mão na cabeça de aluno e uma cultura pedagógica viciada, que forma uma garota para ser professora, né, dado que agora ela não forma mais no ensino médio, forma na universidade, forma aquela garota para ser professora que odeia ciências, odeia humanidades. Ela gosta de pensar a educação sem exercê-la. Entendeu? E quando ela vai exercer, ela exerce com todos os preconceitos contra a matemática, contra a física, contra a história bem dada, até contra a filosofia. Entendeu? É uma profissional que sai querendo cuidar de criança, mas não ensinar a criança. Ele fala e esse sobre é o isso. problema. Então a universidade tem que funcionar, Fran, formando bem o professor e continuar o que ela vem fazendo, mas melhor. Não tem que ela cobrir buraco. Ele fala essa questão de como a universidade pode ajudar, pegando esses alunos que estão fazendo o curso e eles tendo algumas horas de participação na esse escola é outro problema. Para poder dar aula, por exemplo. Esse é outro erro. Mas eu vou te falar o que pode Paga ser bem isso. o professor e para de fazer remendo. Vai pôr aluno quer formar e quer ir para o mercado de trabalho. Sim. Você tem que prestar um serviço social. Ô meu amigo, acorda, né? Acorda, eu vou fazer o projeto Rondon, tudo bem, faço o projeto Rondon. Vou servir lá na Amazônia. Agora, fazer com que o aluno substitua o professor, isso é tirar emprego do professor. Eu fiquei pensando... meu amigo, acorda, né? Renato, assim não dá. Eu fiquei pensando se isso não é um caso de uma tentativa de encobrir essa falta de professores que o país tem. Claro! Né? Aí você não paga o professor e tem o professor de graça, que é o aluno. Peraí, nós não estamos em Israel. Estamos em Israel. Israel é um estado belicista, né, sempre em guerra, que faz com que todo mundo sirva o exército 2 ou 3 anos. Todo mundo. Então vamos fazer isso com o Brasil.
Todo mundo agora vai servir a pátria 2 ou 3 anos sendo professor ou sendo militar. Não, não. No Brasil não cabe isso. Tem professor aí formado, tem muita gente prestando concurso, tem gente querendo um emprego. Paga bem que ele fica. Paga bem que ele fica. Não, olha, se for por aí, o Renato vai cometer os mesmos erros do passado. Mas ele fala dessa questão da creche, que a gente tem que parar de lidar com a creche como se fosse um lugar para... Depósito de criança? Depósito de criança, para se limpar a criança, quer dizer, ter esses cuidados, né? Bom, não pode limpar a criança. Então, mas assim... Ele não sabe. Ele fala que para não se ter mais esse tipo de cuidado com a criança, que a creche tem que ser um lugar para se educar a criança, para fazer um trabalho pedagógico. Educar é também ensinar a criança a se limpar, mas não pode limpar a criança porque a lei proíbe, porque senão o professor vira pedófilo, que é outra bobagem também. Esse Brasil está de ponta cabeça, Fran. O país está de ponta cabeça, não aguento mais isso. Falando em creche... Coitado do Renato, não gostaria de estar na pele dele, porque o país está de ponta cabeça, ele pegou o ministério num governo desgastado, mas a entrevista dele é boa, porém tem esses probleminhas que na intenção dele é bom, mas ele não sabe como é que funciona a máquina. A máquina é capciosa em relação a esses probleminhas. Em relação a esse de pôr as universidades para suprir a deficiência da rede, a universidade o próprio MEC já vem, porque isso faz parte de uma cultura no Brasil altamente assistencialista, altamente conservadora. É o pobre dizendo assim, quem está na universidade pública, e é de direita isso, quem está na universidade pública é o rico, então ele tem que prestar um serviço depois que ele se formar. Isso é a pior mentalidade que pode existir. Para isso tem projeto. Faz um projeto Rondon, projeto para lugares onde não vai o profissional. Se você tem projeto de medicina desse Mais Médicos, quem quiser, ao invés de fazer 2 anos de residência, pode ir trabalhar em algum lugar do país que tem carência de médicos. Mas isso não pode ser o canal de solução do problema, muito menos isso tem que ser aventado. Nós não podemos chegar para o professor e dizer, olha, meu amigo, você fez o concurso, mas você vai indo muito mal, tá? Então nós vamos substituir você por um aluno da universidade, tá? Ele vai se formar, ele vai dar aula de graça aí, como fizeram com o doutorado, exigir que aluno que faz doutorado dê aula no lugar do professor, e aconteceu isso que acontece na própria Universidade do Renato, na USP aí, né? Que em alguns lugares o professor não aparece, porque fica sempre o tal do aluno que faz doutorado, que vai cumprir a função de monitor. Isso é uma barbárie. Mas aí você pode falar assim para mim, o Renato pode me responder, não, mas Paulo, mas eu não vou pôr o aluno da universidade no lugar do professor, eu vou mandar ele para o lugar onde não existe. Existe, se tiver salarinho lá, meu filho, existe. O problema é que não tem salário. Veja só, quem é que vai dar uma aula de filosofia numa escola da periferia? Você não pode fazer isso, então você tem que ter 2 ou 3 aulas para compensar o cara ir até lá, ou fixar o cara na escola. Fazer com que ele preste o concurso, fique numa escola só e tenha salário para ficar ali. Meu Deus do céu, nós já fizemos isso nesse país. Com menos dinheiro, com menos arrecadação, sem petróleo, quando o Brasil nem tinha petróleo. Nós já fizemos isso. A população cresceu, mas o PIB também cresceu. Era para a gente estar fazendo isso até hoje. Por que paramos? Por que em um determinado momento paramos? Paramos por causa da inversão dessa mentalidade. O Brasil tem 2 metodologias fantásticas quando o assunto é educação. Uma, a gente importa a educação o tempo todo, que é sempre a gente vai resolver o problema da educação no país importando uma nova metodologia. Sim. Então, importa a metodologia japonesa. Né? Quer dizer, importa para cá. Isso felizmente não apareceu na entrevista do Renato, né? Não. Não apareceu a importação, né? Não apareceu. Ainda. Vamos ver se não aparece. Meu medo é que apareça. O problema é que a gente devia importar a ideia do que os outros países fazem. Os países que se dão bem em educação trabalham com o mesmo modelo de educação há mais de 200, 300 anos. Quer dizer, nós tivemos um modelo de educação que funcionou. A gente não precisa mudar o modelo de educação, a gente não precisa ter uma escola assim. Na entrevista, o entrevistador faz uma pergunta muito boa, pertinente. O entrevistador da Folha fala para ele, você não acha que 8 anos, que agora virou 9, né? Para alfabetizar não é muito? E o Renato... Ele sai pela tangente. Ele desconversa. Por quê? Porque ele sabe que é muito. Ele fala assim, isso é temporário. Mas como pode ser temporário? Não entendi a resposta dele. Temporário como? Quer dizer, vai se reduzir o tempo de alfabetização como? Vai se começar a falar, olha, por quê? Porque como que era?
Quando eu fiz escola e quando o Renato fez escola, tinha a cartilha e o livro. A cartilha alfabetizava em 6 meses ou 1 ano no máximo e tinha o livro. Quando você ia para o 2º ano, tinha um diploma de 2º ano, que era o quê? Ter feito a cartilha e o livro. Então tinha uma terminalidade já o 2º ano primário na época, ou 2º ano de grupo que se falava na época. Bom, hoje nós não temos mais nada disso. Hoje nós temos um programa contínuo. Ciclo. É um programa contínuo que tem que terminar com o cara alfabetizado. Meu Deus do céu! E aí começa a se inventar palavras que na teoria parece muito bonitinho, mas na prática não significa absolutamente nada. Ah, é porque agora tem que fazer o letramento, aí tem que fazer um monumento, aí tem que fazer e o aluno sai o jumento. Entendeu? É isso que está acontecendo, quer dizer, não tem objetividade nenhuma. Tem objetividade nenhuma. Olha, eu pego o Pitoco, que é meu cachorro, com a cartilha Caminho Suave, eu alfabetizo ele em 6 meses, como alfabetizei os meus filhos. O filho cachorro, se deixar, eu alfabetizo com a Caminho Suave, do jeito que eu alfabetizei o Paulo Francisco e a Paula. Sabe? Eu sento ali, eu já ensinei línguas, a língua portuguesa para estrangeiro com a cartilha Caminho Suave. Não é a questão do método, Fran. A questão é, se a escola tem um professor bem pago, que possa ser alguém, que não seja um fracassado ali dentro. Que não, sabe, uma pessoa que chega ali... E com minimamente uma condição, Paulo. É verdade que é complicado você alfabetizar quando você tem que lidar com 50 alunos dentro de sala de aula também? Fran, o Brasil não é em todo lugar que tem isso. Não, não é em todo lugar, Eu lógico. conheço Não, lógico muitos que não. lugares no Brasil onde a sala de aula tem um número pequeno de alunos, inclusive a evasão. Não tem, o ensino médio hoje no Brasil... Não, médio hoje no Brasil não tem matrícula. Não tem. As escolas estão aí às Ficam moscas. desesperadas para poder ter matrícula de Então aluno, não é eles não também ficam. pela quantidade, é só acertar também em alguns lugares. Né? Nós já tivemos no Brasil o vestibulinho. Para poder entrar no ensino médio. Tanta gente que tinha. Agora não tem, a escola está aí. Todo mundo sabe que tem escola sobrando. Não é esse o problema, Fran. O problema é, se você tem... Diga. A Dilma falou no discurso do Renato Giannini, no discurso hoje na posse dele, ela falou que... Que ela quer fazer creche? Não, ela falou que ela quer fazer creche, mas ela falou que ela quer ter mais escolas integrais e tudo mais. Eu queria que a gente conversasse sobre isso. Escola integral no Brasil começa... Como que ela quer? Como? Não, que ela não fala A escola é do quer Estado. dizer, Não é da prefeitura e do Estado. Como é que o federal vai fazer isso? começa por aí. Como? Mas, Vai dar dinheiro, vai dar dinheiro sem cobrar, que não, o Haddad fazia? Dá o dinheiro pro cara e não cobra nada. Digamos que o governo dê dinheiro para se fazer mais escolas de tempo integral. Nessa questão. Aí termina a questão quando é, quiser, né? O que vai ser uma escola de tempo integral? A gente precisa conversar sobre isso. Porque a escola de tempo integral começa com o aluno tendo aula das 7 da manhã até umas 4 da tarde. Eu vou ficar nessa escola com que salário? Começa por aí, o professor. Eu estou com menos que o salário mínimo por 4 horas de serviço. Eu vou ficar integral até a noite, sem salário, e depois, como eu sou um bom professor, eu faço as coisas por amor, eu vou dormir lá. Né? Aí vai o Renato de noite levar meu travesseiro e fazer naninha para cada professor no Brasil. Ora, bola, esse pessoal é maluco, então, porra. No período da manhã tem o que seriam as matérias tradicionais. Português, matemática, que seriam... E à tarde, vai fazer o quê? À tarde são as chamadas oficinas. Oficina. Paulo. Vai ficar todo mundo mecânico. Vai ficar todo mundo... Quem dera fosse isso ainda, né? Se tivesse alguma coisa para se formar de mecânica. É a santa paciência. Não está conseguindo dar conta. Vou te falar um negócio. Então você pega... O que você faz? Pega assim, pode pegar o mesmo exemplo que vai dar certo. Pega um pitbull, coloca ele numa coleira bem curtinha e deixa ele amarrado numa caixinha fechada. Pega um adolescente, coloca ele dentro de uma escolinha fechada junto com um monte de outro adolescente, pra você ver se não acontece a mesma coisa com um pitbull e com uma criança, entendeu? Você tranca-fia uma criança, um adolescente, um jovem dentro da escola, a pior idade possível pra você conseguir lidar com isso, para que ele não faça nada, ele sente que ele está ali sem fazer nada, que nada funciona. Tempo integral para o ensino fundamental é uma coisa. Tempo integral para o ensino médio é a morte, é a desgraça total. Você não consegue segurar o adolescente na escola. Você consegue fazer com que ele, livre, volte para a escola à tarde. Exatamente. Isso você consegue fazer. Para ele fazer esporte, para ele fazer uma oficina de alguma coisa, realmente uma oficina de algo que ele queira aprender. A primeira coisa que as pessoas... Uma oficina de vídeo. A primeira coisa que as pessoas precisam entender
sobre as crianças, né, é que criança tem desejo sexual, pré-adolescente tem desejo sexual e adolescente não tem desejo, ele faz sexo. Enquanto não se entender isso, não se entende o que aconteceu conosco. Né? Por que a gente ia para a escola à tarde para ver as meninas jogando bola e para jogar bola para aparecer para elas? Ou seja, é a hora da convivência, Fran. O Brasil rompeu com a chamada escola para meninos e escola para meninas. Fez a coeducação do sexo nos anos 30. Por que coeducação do sexo? Porque eram educados separadamente. E as pessoas perceberam que a educação conjunta faz com que haja espelho e motivação, principalmente na adolescência. Então é fundamental que se use disso. Deixa a criança voltar, deixa o cara voltar para casa, mas põe o atrativo para ele voltar. Então, se você tiver o jogo, se você tiver a gincana, se você tiver as atividades todas de arte, se você tiver o teatro, você faz os garotos e as garotas se reencontrarem na escola e aí a escola vira uma coisa importante para elas. Mas se a escola tem grade e não pode fazer essa volta, se a volta é a não volta porque você já ficou, você dançou. Agora, como é que pode uma escola viver assim? A escola vive assim, por que ela viveu assim? Por que a minha escola foi assim? Né? Quem está me assistindo e é da minha geração, passou por uma escola onde o cara almoçava correndo para poder voltar para ela. Porque lá ia acontecer o jogo de ping-pong. Lá ia ter o que ele não... lá ele ia encontrar com a turma. E não adianta falar que o jovem tem um celular, ele não precisa de mais nada. Isso não é verdade. Não, isso é bobagem. O jovem não está nem aí. O celular não tem nada a ver. O jovem tem... A escola tem uma estrutura para receber esse jovem. A convivência continua. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, Fran, mas quando a gente chegava lá na escola, tinha o Grêmio Esportivo, ou o Centro Cívico e tal. Tinha um professor para cuidar daquilo. Tinha um cara determinado pelo diretor para ser o patrono. Essa pessoa tinha um salário condizente, sabe? Condizente com aquele trabalho. Então, é outra conversa. Né? Tem um coordenador pedagógico, mas que ganha o suficiente para ser coordenador pedagógico. Então, essas coisas... nós temos que fazer. O slogan, né? O slogan do MEC deveria ser a reprofissionalização do magistério. Vamos transformar o professor de novo em profissional do ensino. É isso que tem que voltar, sabe? As pessoas batendo no peito e falar, sou professor. Por quê? Porque teve uma propaganda do MEC que falou que é muito bonito ser professor. Não, sou professor porque com isso eu compro um carro, eu tenho uma casa, eu sou profissional da cultura. Eu sou profissional. Eu formo as pessoas. Eu estou fazendo o futuro desse país. Quer dizer, mas essa importância do professor, a gente perdeu isso. Isso você só tem dignidade se você puder pôr um sapato novo para ir dar aula. Se você for de chinelo, bicho, não adianta, você não vai ensinar, não. Não adianta as pessoas virem com esse papo de que a aparência não conta. A aparência não só conta, como é tudo. Você é a sua aparência. Se você chega, né? Olha, isso é tão verdade que é o seguinte, muita gente escreve para o nosso programa, depois que acaba, para comentar a roupa da Fran, para dizer assim, olha, Fran, legal o programa e tal, mas você repetiu um vestido. As pessoas se importam com isso, porque isso mostra o estado de cuidado com o que você vem aqui. Então, o professor que vem de carro e bem vestido, ele mostra para o aluno que a profissão dele dá subsistência para ele. Mas ele não está podendo mostrar isso. Então, o que você espera que o aluno fique esperando num cara que é um fracassado? Como você consegue adquirir cultura se você não tiver como comprar livro, ir no cinema, ir no teatro, ter uma boa internet, você tem que ter um computador. Não existe cultura sem você ter a compra desses materiais que são caros. Fran, eu entrei outro dia... Por exemplo, aprender línguas, o professor vai continuar estudando, ele vai fazer curso de especialização, ele quer fazer um mestrado, tudo isso depende de dinheiro. Eu entrei outro dia, Fran, numa comunidade só de professores sindicalizados. E eu postei lá um negocinho, uma ironia. Você precisa ver como eu fui xingado e vilipendiado por conta de uma ironia. Por quê? Os professores não entenderam a ironia. Alguns entenderam, riram, brincaram, mas uma boa parte, maior do que em muitas outras comunidades, de gente menos diplomada do que eles,
entendeu e eles não entenderam a ironia. Quer dizer, nós estamos num grupo social que perdeu a capacidade de se envolver com aquilo que faz, ou seja, a cultura. E nós não temos que ficar, sabe, dizendo assim, o professor não sabe nem ler e escrever e quer ganhar mais. Não adianta falar isso. Isso não adianta. Não adianta chegar para o sindicato e falar, vocês não sabem nada e ainda quer ganhar mais. Não adianta. Tem que cortar isso. Atrair pessoas. Sim, com, tem que melhor... tem que simplesmente resolver um problema que é o problema do qual? Se você resolver isso, já resolve muito. Se o Renato conseguir, Fran, um mecanismo de intervenção do MEC na escola, no período de 6 meses da posse do concursado até 6 meses. Se ele conseguir diminuir a evasão de professores, a desistência dos professores nesse período, através de algum incentivo do MEC, ele já fez muito. Se ele tiver um programa que pode ser um incentivo de bolsa, ou pode ser um incentivo para mais, depois de um ano, ter uma sabática para poder estudar. Plano de carreira. Um plano de carreira. Ele não precisa segurar por 2 anos, só 6 meses. Se ele segurar por 6 meses, ele segura o resto. Porque a desistência, a grande desistência é antes dos 6 meses. O cara presta o concurso, passa em primeiro lugar. Se ele passou em primeiro lugar, ele é um cara competente. Se ele é um cara competente, ele arranja um emprego melhor, porque quando ele chega na escola, não há amor que o segure lá. Então ele sai antes de se fixar. Ele fala, bom, se eu me fixar aqui, eu vou ser professor o resto da vida. Então eu vou sair agora e vou procurar outra coisa. Então, a desistência, Fran, é assim, concurso em fevereiro. Aí, abril, sai metade, Fran. Depois, quando dá abril, maio, junho, sai a outra metade, Fran. Chega a ponto de no final do ano, antes do final do ano, em todos os estados, o governador tem que fazer o quê? Concurso. Pegar, não os que passaram em segundo, terceiro, quarto lugar, não. Pegar os que não passaram. Os que foram reprovados. Os que foram reprovados. Então você fica com o magistério inteirinho concursado, mas com todos reprovados. Ora, o cara vem de chinelo, numa condição de miséria e ainda por cima com a tarja na testa. Fui reprovado. Quer que o aluno olhe para um cara desse? Quer que você... não tem condição. Então, o Renato tem que segurar a evasão, não do aluno, do professor. Concursou, tem que ter um mecanismo para segurar. Ou uma bolsa, ou a promessa de uma sabática, ou a promessa de uma melhoria. Naqueles 6 meses precisa ter. Naqueles 6 meses. Sabe? Depois ele engrena. Aí a profissão segura um pouco, ele vai pegando amor na coisa, ele vai crescendo. Mas aqueles 6 meses é importante. Ô Paulo, sabe que a gente tem uma participação aqui ao vivo via Skype, né? Via Skype? Opa, a gente tem uma participação aqui Quem do que José é? Eudon. O José Eudon via Skype? Não só, gente. Olá! Eudon, tudo José bom? Eudon. Muito bem, boa noite, um prazer estar com vocês. Diga, José Eudon, você queria conversar aqui com a gente, aí você José que é Eudon professor. era professor da rede, ele largou. Paulo Fran, eu sou diretor de creche, né? E o ministro fala de local que as crianças olhadas. Né? Ele termina dele falando que a creche precisa de ter profissionais que trabalham. Você não deixa muito. Peraí, José Eudon, só um minutinho que eu acho que eu não tô conseguindo te entender. Deixa eu pedir aqui pra produção dar uma força pra mim, pra ver se é só aqui que tá com... Não consigo escutar direito o som dele, Fábio. Tá cortando um pouco o seu som. Tá cortando um pouco o som. Vamos ver por quê. E agora? Agora tá melhor, hein? Tenta falar agora, vamos ver. Então, eu sou diretor de creche, né? Eu gostei em parte da entrevista do ministro, mas ele fala que a creche é um local onde as crianças são olhadas, né? E que precisa de profissionais que exerçam um trabalho educacional. Né? Eu acrescentaria isso aí, né? Que a creche é um local de cuidados, né? Um local de educação e de proteção, não
simplesmente de ser apenas um trabalho educacional que, ficou, a meu ver, ficou vago, né? Até agora, o que vocês falaram, eu estou plenamente de acordo. Eu acho que ele deve trabalhar um pouco na recuperação, né, ou na valorização da creche, né, dessa educação de 0 a 3, onde há uma diferença muito grande. Creche é para pobres, né, e para ricos é a educação de 0 a 3. Inclusive entre os profissionais que trabalham lá comigo, né, isso faz muito essa diferença, né? E as pessoas olham para a creche como um local de depósito de criança, né? Depósito de criança, e os profissionais é aqueles que não tiveram nem para trabalhar como doméstico conseguiram. Nossa. Tiveram condições, né? Eu vejo isso muito forte nos educadores, né? E o trabalho que eu tento fazer é para que eles se valorizem, se sintam valorizados, com formação, com a coordenação pedagógica, mas não é fácil não, né? A Secretaria de Educação também dá um apoio, né? Eu faço a seguinte pergunta, Paulo. Paulo, nós não temos falado muito sobre a questão da creche. Eu a vejo como uma etapa importantíssima para as descobertas, né, de maneira um pouco não conduzida, mas planejada das crianças. Eu vejo que as crianças desenvolvem muito a inteligência, muito a personalidade nesses 2, 3 anos que elas permanecem conosco na creche. Hildon, eu tenho uma experiência agora que eu estou lidando com bastante criança que está entrando na creche, inclusive uma priminha que ela é quase como se fosse minha sobrinha, né? E até meu tio veio falar, nossa, mas a escolinha dela custa o preço de uma universidade, assim, custa a mensalidade de uma universidade. Mas não é à toa, porque é uma escolinha onde tem uma interação com os animais, tem uma espécie tem uma horta, quer dizer, as crianças trabalham ali com horta, mexem com terra, mexem com os animais, vão lá fazer as coisas com as letrinhas, com aqueles brinquedos pedagógicos fantásticos, fazem passeios, viajam para ir conhecer outras cidades maiores, com outras coisas. Quer dizer, é um mundo de descoberta que a criança fica faladeira, a criança tem interação, ela perde vergonha, né? Ela aprende a se apresentar porque ela se põe num palco, tem aulas de atuação, ela se põe num palco. Quer dizer, é um mundo que você vai tem contato com línguas exteriores, então, quer dizer, você já forma o ouvido da criança para música e também para línguas, para quando ela crescer ela tenha mais facilidade de aprender línguas. Quer dizer, esse é o ideal, é com isso que a gente teria que lidar com a educação de 0 a 3 anos, né? E o que eu vejo também, nessa pequena experiência que eu tenho, que as crianças elas escapam dos adultos e elas começam a criar. Sim. Elas já conseguem antecipar alguns fatos, né? Às vezes, quando a gente nem percebe, elas vêm e mostram. Então, é algo assim importante e que precisa ser melhor estudado e melhor valorizado esse espaço tão importante da primeira etapa da educação básica para nós. Sem dúvida. Talvez a gente não esteja entendendo um pouco, talvez as pessoas não estejam entendendo um pouco que o que se faz, né, em um ambiente de 0 a 3 é aquilo que a minha geração fazia ou em casa ou na rua. Mas quem? Uma classe média, né, e uma parcela de pobres que podiam se aproximar dessa classe média por relações de amizade, né? Hoje todo esse mundo desapareceu. A gente só tem escola. Hoje, né, a escola, ou ela cumpre essa função, né, ou ela cumpre essa função, ou então a criança vai ser retirada de qualquer possibilidade, de qualquer tipo de relação. Ela fica sem relação nenhuma. Né? Então, isso é uma demanda do mundo moderno.
Agora, o problema é que é difícil convencer as pessoas disso. Por quê? Porque é o que o Dom falou, a palavra creche está embutido na ideia de quê? De um livrar-se da criança para poder pegar a mãe trabalhadora. Né? A ideia, até pouco tempo, era mais ou menos essa, né? Quer dizer, o feminismo nos trouxe a mulher para o mercado de trabalho, que bom, né? Só que, infelizmente, ela ainda continua ficando grávida. Então, vamos encontrar um lugar, né, para deixar esse feto que deveria ter sido abortado, não foi, que é essa a ideia, né? Deixa ele guardado ali e a gente continua pagando o salário mais baixo para a mão de obra feminina. Que bom que o feminismo trouxe a mulher. Essa mentalidade ainda está vigente no nosso país, né? Então é difícil você conquistar as pessoas para a tal de educação de 0 a 3 anos, que a própria palavra chama aquela outra situação. Inclusive, Dom, quando nos anos 50 e 60, quando eu estudava, existia uma diferença entre as crianças da creche e as crianças da não creche. As crianças a creche e o parquinho, não era? Existia o parquinho, tinha né? O parquinho era para as crianças que tinham família. A creche eram para as crianças que eram do orfanato da igreja. Olha, então o próprio nome ficou associado a essa divisão, né? E romper com isso não é fácil. Não é fácil. É tão difícil que até mesmo nas universidades, há algumas universidades federais, onde não se consegue construir a creche para pôr os filhos dos próprios empregados da universidade. Você vê o grau de situação. Por quê? Porque os professores não querem pôr os seus filhos ali. Eles pagam a educação de 0 a 3 anos na cidade. E aí, a creche, quando é instaurada para os serviçais. Só que a burocracia da universidade também não quer. Porque a burocracia da universidade, às vezes, ganha até mais que o professor. Então, ela também quer pôr na de 0 a 3. Então, sobra a creche só para o empregado braçal da universidade. É muito interessante isso se reproduzindo dentro da universidade. É muito interessante, porque aí cai por terra toda a doutrina de democracia que esses mesmos professores professam em sala de aula. Entendeu? Cai por terra. Porque pro filho da gente a gente quer sempre melhor, né? Mas pro filho do outro serve qualquer coisa, né? O MEC precisa quebrar essa história. Se o MEC reprofissionalizar a profissão de professor, ou seja, se ele conseguir segurar o cara que passa no concurso durante 6 meses no emprego, para ele não evadir, ele vai poder dar um passo para poder conversar com esse professor no sentido de transformar esse professor em alguém que quebre isso lá embaixo, que quebre esse preconceito lá embaixo. Mas no momento ele nem tem esse professor, porque a troca desse professor por alguém menos qualificado é intensa. Então, está fazendo criar o MEC não está conseguindo criar uma correia de transmissão. As secretarias de educação não têm uma correia de transmissão, né? Porque você conta com um professor que assume e larga. Então, você não conta com um professor. Então, tem que quebrar por aí. Se conseguir quebrar por aí, consegue atingir lá embaixo o problema das creches. Senão, não tem correia de transmissão. Zé Dom, muito obrigada pela participação. Você já ganhou até fãs aqui, ó. O pessoal já mandando mensagem, gostaram de você, viu? Vou ver se eu passo vou passar aqui seus contatos para as pessoas aqui do Hora da Coruja, tá bom? Querido, obrigada, viu? Beijo para você, até mais. Bom trabalho. Vamos atender algumas mensagens agora. O José Pereira, ele fala, qual seria a proposta da gente que a gente poderia falar sobre a prova do Enem? Você viu que... Antes eu queria falar na entrevista do Renato que ele fala sobre a prova do ENAD, né? E do Enem fala também. Ele fala do Enem também. O ENAD... Ele não vê problemas. Ele acha que está certo. Os alunos... Só que ele não entra na questão da qualidade. Os alunos costumam não fazer essa prova do ENAD, boicotar a prova do ENAD, né? Porque não quer ser avaliado, porque não quer fazer a prova, não sei o porquê. Tem toda uma conversa de se colocar que agora todo diploma do aluno venha com a nota, obrigatoriamente com a nota que ele fez no ENAD. Então isso obrigaria o aluno a estudar para a prova, porque para o resto da vida ele ficaria com aquela nota ali no diploma dele. Sim. Existe nos Estados Unidos um mecanismo muito interessante,
que é a chamada, que já foi aventado aqui no Brasil, mas que o Haddad não teve coragem de levar adiante. E nem dava para levar, porque ele abria tanta frente, que eu espero que o Renato não faça isso, que abrir 1000 frentes de combate ao mesmo tempo, aí não conseguia dar conta de nenhuma. Né? Espero que o Renato não faça isso. Mas já houve essa proposta, que é uma proposta que tem nos Estados Unidos, de fazer o ranking. Como é que é o ranking? O ranking não é só o ranking de professor, é o ranking do aluno. O aluno ele pode solicitar uma prova depois de formado, ele é graduado. Aí ele requisita do governo uma prova que vem fechada para ele e num departamento de alguma universidade se aplica essa prova para ele. E ele aí vai obter uma avaliação geral de conhecimentos gerais dele. E essa nota vai ficar carimbada no currículo dele. E essa nota serve para quê? Serve para ele poder procurar cartas de apresentação para mestrado. Então, por exemplo, se ele tem uma nota X, ele sabe que ele vai poder procurar cartas de apresentação na USP, numa determinada região do país. Certo. Porque, senão ele não pode sair daquela região. Tá? Então isso acaba também fazendo o quê? Com que o aluno que tenha pretensões, ele peça para fazer esse exame após estudar. Só que tem também uma vantagem, ele pode fazer várias vezes esse exame, não é só uma vez. Então ele pode também ser mal avaliado e depois ser bem avaliado. Mas tem uma hora que acaba, tem um limite para fazer. Mas é uma prova que não tem uma data marcada, é ele que marca. É ele que marca, o governo manda essa prova e ela é aplicada pelo rigor da universidade que aplica, né? Aplica para um professor abre lá a prova na frente dele e aplica a prova para ele. E aí ele recebe. Quer dizer, o sistema americano tem essa possibilidade de fazer isso porque a desonestidade é muito pequena, né? Por uma série de razões. Você imagina se o professor universitário vai se dar o direito de ser taxado de alguém que facilitou uma prova. Isso tem uma perda moral enorme, né? No Brasil, os professores universitários não ligam muito para suas carreiras, né? Não têm orgulho das suas carreiras. Mas então, isso aí poderia acontecer. Nós poderíamos ter uma nota cravada, né? Agora, o problema não é conquistar só a direita para isso. O problema é conquistar a esquerda para isso. A esquerda foi a que mais deu combate a isso, né? Da nota cravada nas costas do aluno, né? Porque a esquerda tem pavor de hierarquia. Tem. E ela não entende que a hierarquia por notas é uma coisa excelente para qualquer regime, para qualquer política, para qualquer vida. A hierarquia por notas é muito boa. A história do Enem mesmo, a ideia de você fazer um vestibular de todas as federais que seja única é ótima ideia. O que a gente tenta dizer aqui é que a qualidade no Enem não é, quer dizer, a prova do Enem não é das melhores e que tudo que você precisa para alcançar uma universidade depois, ou bolsa ProUni, ou seja, o que for através do Enem, não tem uma cobrança mínima. Quer dizer, eu acho que o Enem devia ser o quê? Você só vai poder concorrer a uma vaga na universidade, só vai poder concorrer a uma bolsa no ProUni, se vale 1000 a prova, quem fizer pelo menos 500, pelo menos a metade dessa prova. Nós não podemos mais... prova escrita também, né, Paulo? Porque é um absurdo você fazer só provinha X, não, tem que né? ter uma prova escrita. Nós não podemos, de maneira nenhuma, não tem como nós melhorarmos em educação se nós continuarmos achando que uma vaga ociosa na universidade pública é ociosa. Enquanto nós não entendermos que uma vaga não preenchida na universidade pública é necessária, porque está ali esperando alguém que vai estudar para preenchê-la, nós não vamos a lugar nenhum. Então, essa legislação que nós temos hoje, de que tem que preencher todas as vagas, e aí um aluno sai, tem que preencher, o outro sai, tem que preencher, e vai tendo listas de chamada que não acaba mais para entrar na universidade pública, isso precisa acabar. Isso tem que acabar. Isso não pode continuar de maneira nenhuma, porque isso é a destruição da nossa universidade. O sujeito sabe que ele pode ficar sem estudar e entrar em alguma universidade pública. Ele sabe disso. Em alguma ele entra. É só ele ir fazendo Enems da vida que uma hora ele entra. Né? Então isso não pode. Você não pode criar um país assim. Você não democratiza o ensino assim. Você tem que democratizar o ensino dando condições lá embaixo para ele poder querer pular uma barreira. Aí o Matheus está falando exatamente dessa. Senão vai dar sempre o 7-1, viu? O cara perde e começa a chorar.
O Matheus está perguntando justamente, Paulo, dessa questão do professor e do aluno, que ficou mal dito, né, entre as pessoas, de que não pode existir mais uma hierarquia entre professor e aluno. Quer dizer, os dois têm o mesmo conhecimento, os dois conhecem, os dois são Não, o pior não é livres. isso. O pior é a direita política dizer que isso é culpa do Paulo Freire. E o pior é a esquerda política dizer que é isso que é bom no Paulo Freire. As duas concordam. Uma diz que é isso que é bom no Paulo Freire e a outra diz que é culpa do Paulo Freire. Quando que o Paulo Freire nunca, jamais disse isso. Jamais disse isso. O que ele disse foi claramente a seguinte coisa: o aluno tem cultura, ele não é um desculturado. E o professor tem cultura, ele não é desculturado. Só que essas culturas são de dimensões diferentes. Então, você não está enfrentando alguém que não tem cultura, você está enfrentando alguém que tem cultura, só que não é a sua. Só que o problema não é deixá-lo viver naquela cultura pro resto da vida, é fazer com que aquela cultura faça ponte para ele vir para a sua. Lógico. Esse é o drama. O drama pedagógico é essa puxada, que jamais Paulo Freire negou. Pelo contrário, como que ele negaria o princípio educativo? Porque educar é isso, né? Vem de educere, né? De você puxar, né? Então não tem sentido. Não tem sentido. As pessoas ficam falando. Outro dia o Pondé me escreveu falando a barbárie. Os caras de direita têm esse problema. Eles concordam com a esquerda no pior. Ele me escreveu dizendo que ele não precisa ler o Paulo Freire, que sem ler ele já sabe o quanto de estrago pode fazer uma teoria. Eu falei, que ótimo, né? É mediúnico. Ele, sem ler, ele já sabe que uma teoria faz mal. O resultado dela já vai mal. Quer dizer, é mediúnico. Então, esse ataque é mediúnico. Nunca foi falado isso. Nenhuma educação jamais foi falada isso. Nem em Summerhill, nem a escola de Summerhill, a escola livre que existia em Summerhill, propagou isso. Todo mundo sabe perfeitamente que quem está na escola quer subir degraus. Não tem sentido você andar, né, 3, 4 quilômetros para fazer aquilo que você faz na sua casa, para conversar com alguém que você já tem em casa. Se eu vou conversar com um professor, como eu converso com meu irmão mais velho, eu não preciso ir até a escola. A escola é para conversar com alguém que está acima de você do ponto de vista da cultura. E, portanto, há uma hierarquia. Claro que há uma hierarquia. Há uma hierarquia de idade, há uma hierarquia de experiência, há uma hierarquia por ter passado pela universidade. É isso que esse autodidatismo de direita que está por aí não entende, porque os caras foram repetentes, não passaram na escola. E aí querem reproduzir essa situação. É isso que o Renato precisa quebrar, porque o Renato vem de uma tradição de boa escola, de escola do passado. Ele não pode ser conquistado por essa desgraça que está aí. E a gente espera que não. O Sérgio Paca fala que os grandes mestres estão, em sua grande maioria, em outras profissões, justamente pela degradação, pelo menosprezo estatal. É triste, claro. E o Francisco fala que... Eu não vou ficar numa universidade se o aluno está me agredindo. Não vou. Ninguém fica numa profissão se você é agredido, se você está ganhando pouco. Quer dizer, no limite você acaba... Você fala assim, eu sou bom demais para esse lugar, eu vou conseguir arrumar uma outra coisa. Até ganhando bem você não fica. Chega uma hora que você fala, não, por que eu quero ficar sendo agredido? Vou correr risco de acontecer alguma coisa comigo? Sim. Não vou ficar. O cara sai mesmo. Problema. Vai. O Francisco fala que crise existe e é provisório, mas os investimentos na educação têm que existir, mesmo com reduções. Existe. Existe até demais. Ele fala, Paulo, você acredita que... É o segundo orçamento, pô. Você acredita, assim como o Janine, que a crise no Brasil será um evento provisório? Não tem que acreditar nessas coisas. Ninguém tem que acreditar em nada. Como é que vai acreditar? Ele é bola de cristal? Não tem que acreditar. O governo continuar insistindo na maquiagem, como vem insistindo há 500 anos, só uma maquiagem. Veja só, qual governo brasileiro que investiu na infraestrutura do país? Qual? Na democracia, nenhum. Na democracia, nenhum. Na ditadura, como que tivemos? Obra faraônica. Obra faraônica. Que também não é investir na infraestrutura. Fazer obra faraônica não é investir na infraestrutura. Quer dizer, precisa ter uma mentalidade um pouco... Você quer ver uma coisa? Ó, o presidente do Uruguai, o ex-presidente, ele falou que seria muito interessante que o Brasil abrisse seus portos
e a Argentina abrissem seus portos para o Uruguai poder exportar. Então fazer o quê? Fazer uma unificação melhor do Mercosul. Uma unificação da América do Sul. E ele disse que a classe média brasileira, principalmente a burguesia paulista, é que é conservadora e não abre, não deixa abrir. Mas vamos supor que a burguesia paulista, né, a classe média alta paulista, os industriais paulistas, resolvam abrir. Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque a nossa produção não escoa com os portos que temos. Então, se vier mais coisa, vai escoar menos ainda. A nossa produção não escoa porque nós não temos onde guardar e nós dependemos de caminhão e não de estrada de ferro e os portos estão sucateados. Então, nós não investimos em infraestrutura, Fran. Nós não temos infraestrutura. Nós não temos condição, nós não temos ferrovia, sabe? Nós não temos, as nossas universidades estão sucateadas porque os laboratórios não funcionam. A minha universidade, Fran, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela tem uma piscina olímpica quebrada há 30 anos. Uma piscina com vidro embaixo para você assistir. Para você, né? É um patrimônio fantástico, está lá, ninguém conserta, não tem. Por quê? Porque se consertar não tem quem trabalhe ali naquela piscina olímpica. A manutenção daquilo. Não só a manutenção, como também não tem uma equipe para ir lá. Então, quantos e quantos ginásios de esportes foram construídos na ditadura militar? Muitos. Puseram professores de educação física dentro desses ginásios? Não. Deram manutenção para esses ginásios? Não. Então não adianta você tem que investir na infraestrutura com a visão do seguinte, eu construo uma coisa que é infraestrutura e eu preciso prever a manutenção. Eu tenho orçamento para manutenção? É isso que não se prevê. Sabe, tem prefeito aí que faz 200 praças na cidade, acha tudo muito bonito, inaugura tudo, depois não tem manutenção dessas praças. Aí ele fica com o quê? Com baita de um orçamento arrebentado, porque ele não consegue cuidar das praças. Uhum. Tem muita coisa assim no Brasil que não é prevista a manutenção. E a nossa infraestrutura é inteirinha assim. É inteirinha assim. Nós privatizamos as companhias de aviação, nossa, e privatizamos os aeroportos também. E largamos. Mas nós não obrigamos as pessoas que compraram essas coisas a fazer funcionar. Então a VASP, por exemplo, aqui em São Paulo, foi privatizada e acabou. Entendeu? E quando se privatiza uma coisa, você tem que obrigar o cara que comprou a funcionar. Você tem que ter um mecanismo legal para fazê-lo funcionar. Mas no Brasil, não. No Brasil, o Estado não cria a infraestrutura e o particular, quando compra, falseia. Então você vai por onde? Fica complicado. Bom, já estourou nosso tempo, Paulo. Vou encerrar aqui. Então, obrigado por todas as perguntas. Não deu tempo de responder todas, mas durante a semana, vocês sabem que a gente sempre está lá na internet. É só chamar. Gente, um beijo. Até semana que vem.